Eu vi espírito maligno em pessoas e aqui eu vou contar para vocês como Deus derramou o dom de discernimento de espíritos em mim. Eu vou compartilhar com vocês 8 percepções que foram fundamentais para eu poder me desenvolver nesse processo, né, e entender que eu estava no lugar errado. E a palavra que vai nortear nosso estudo de hoje é João 4, versículo 1, que fala: amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Então aqui João fala basicamente que não é pra gente crer em todos os espíritos, mas primeiro é pra gente provar se eles vêm de Deus. E é sobre isso que nós vamos falar agora. A primeira percepção mesmo foi a sensibilidade. E isso, como eu compartilhei com vocês no vídeo do meu testemunho, desde criança, né, que eu tenho sonhos e eu tenho também, né, essa sensação muito forte de ambiente. Então, dependendo do ambiente que eu estou, eu volto extremamente cansada, gente. Então, essa é uma percepção pra mim de que eu tô no lugar errado. Ou com as pessoas erradas também, tá? São todas as vezes que eu vou no ambiente e eu volto extremamente cansada. E não é um cansaço normal que você deita, dorme e descansa. É um cansaço espiritual, é como se fosse um peso mesmo, e coisas simples do dia a dia se tornam impossíveis de fazer. E normalmente dentro desses ambientes eu sinto também falta de encaixe. É tipo aquele ambiente, né, que até então tá tudo ok, porém eu não consigo me encaixar, eu não consigo sentir o que as outras pessoas falam que sentem nele. E essa segunda percepção, ela casa muito com a primeira, tá? Que é a percepção além das aparências. Então, sabe aquela pessoa que é boazinha, super galera, todo mundo gosta, ou aquele ambiente que todo mundo fala super bem dele, porém, quando você chega nele, você sente um desconforto, ou quando você chega perto dessa pessoa, você sente um desconforto muito grande, e você não entende porque todo mundo fala bem, todo mundo tá gostando, porém, você sente esse incômodo muito forte dentro de você. E quando eu estou em ambiente ou perto de pessoas que vão além das aparências, eu sinto uma pressão no peito. É como se fosse, eu não sei se vocês já tiveram algum tipo de crise de ansiedade, mas é realmente uma pressão no peito. É como se fosse um bombardeio. Você sente assim e passa, sabe? Ou também uma pressão muito forte nas minhas costas ou aqui na minha lombar. Essas percepções estavam me comunicando que o ambiente era pesado e estava me oprimindo de alguma forma, mesmo que parecesse um ambiente tranquilo ou pessoas tranquilas. Pessoas que têm palavras certas, mas o espírito é errado, gente. Então, são aquelas pessoas que chegam perto de você contando histórias, aparentemente, né, é normal, a pessoa só tá conversando com você, só que você sente um peso muito grande, uma agonia e uma vontade gigante de sair correndo de perto dessa pessoa. Isso acontecia muito comigo, principalmente em rave. Isso normalmente são pessoas querendo te desconectar pra você não ver aquilo que você precisa ver. Então chegou uma pessoa perto de você, tá falando na sua cabeça sem parar, pode ter certeza que tem alguma coisa no ambiente ali que você tá precisando de ver e essa pessoa tá te impedindo, tomando a sua atenção. E essas palavras corretas com o espírito errado, eles vinham muito pra poder também me enfraquecer a minha energia, tá? Então, por exemplo, às vezes eu tava lá no meio da festa eletrônica, curtindo super com os meus amigos, e do nada chegava uma pessoa. E normalmente essa pessoa sempre chega te elogiando, e fala, nossa, você é muito linda, você tem uma vibe muito boa, e que não sei o quê. Mas aí já começa a história triste. Aí a pessoa sempre vai lá e conta uma história que um parente tá com uma doença ruim, que alguém sofreu um acidente, ou que acabou de sair de uma traição, e começa aquele bombardeio de palavras, e aquela sensação de agonia e de peso só vai aumentando cada vez mais. E aí no final da conversa, gente, você fica na bad, você não quer mais aproveitar o ambiente, porque aquela pessoa roubou todo o seu brilho. Benefício e ajuda que parece boa, mas que cobra algo no invisível, gente. São aquelas trocas, né? Por exemplo, acontecia muito comigo de eu ser convidada para algum lugar, né? Da pessoa me oferecer tudo do bom e do melhor, falando, não precisa te pagar, vamos, tá todo mundo junto. E ter aquele acordo subentendido, sabe? Tipo, você pode ir, você não precisa de ficar com ninguém e tal. Mas no final sempre rolava aquela pressão e um incômodo muito grande. E era uma sensação de dívida emocional com aquelas pessoas, sabe? Era como se eu me sentisse no dever de fazer, porque aquelas pessoas estavam me proporcionando coisas que eu nem pedi pra elas. Então, era uma forma de controle e manipulação sutil pra poder me manter presa em coisas que iriam enfraquecer minha identidade. E todas essas situações que eu tô compartilhando com vocês, gente, o resultado final sempre é o roubo de energia, tá? Essas pessoas, normalmente, elas aproximam de você de alguma forma pra poder te sugar, tá? E sempre com propostas lindas e recusáveis, mas a sensação que você sente dentro de você é o discernimento tentando te alertar. Estou na nossa quinta percepção e agora a gente vai falar de convites que parecem inofensíveis, não tem nada de errado, gente. Aqueles convites que parecem realmente, tipo, poxa, às vezes uma ida num clube, um passeio no shopping, sabe? Às vezes um aniversário, uma coisa super tranquila, um barzinho, uma coisa que aparentemente não tem nada a ver, é super legal. Porém, a sensação é de incômodo. A sensação é como se alguma coisa tivesse te
prendendo, sabe? Pra você não ir. É um incômodo mesmo que você sente. E normalmente isso tá te avisando que não é a direção certa pra você ir. E muitas das vezes não é questão que vai acontecer um perigo visível ali, mas normalmente você está indo em lugares que não é pra você ir e que provavelmente vai enfraquecer a sua identidade. Enfraquecendo a sua identidade, você fica em estado de vulnerabilidade, que é quando a gente fica com as nossas emoções perturbadas. E essa quinta percepção, gente, ela acontece muito comigo. Então, por muitas vezes eu recebo muitos convites para ir em muitos lugares, muitas pessoas que eu gosto, porém não é a minha direção certa, né, de eu fortalecer mesmo a minha identidade. Então, às vezes tem pessoas que ficam até com raiva de mim e falam, poxa, mas isso aqui não tem nada a ver. E eu entendo, às vezes não tem nada a ver, mas não tem nada a ver para vocês. Para mim, que eu preciso realmente ter essa prioridade de ambientes, né, e frequência também, não me misturar demais, eu tenho que olhar muito os lugares e como que eu vou responder isso, né? Então, normalmente, se não é para você ir, você tem um incômodo aí muito grande dentro de você. E aquela dúvida, eu não quero ir, mas todo mundo vai estar lá, então eu vou. Não vá. Agora nós vamos falar da sexta percepção, que é a autoridade com amor. A gente acontece com pessoas que têm cargos de liderança, aquelas pessoas que são autoconfiantes, que têm autoridade, porém é sem amor. Por quê? A sensação que ela causa em você é de opressão, é de pressão, é de ansiedade, é de incômodo e desconforto. E isso acontecia comigo principalmente em ambientes de trabalho, tá? Às vezes era uma proposta, era uma empresa, era uma pessoa que poderia ser uma boa parceria, porém me causava isso tudo. E aí é um sinal que eu já sei que é pra eu não ir pra esse lado. Porque provavelmente, gente, vai acontecer uma anulação da minha identidade. Provavelmente vai ser um lugar que não vai me despertar o meu melhor, né? Vai me despertar o meu pior. Então, esses sintomas é tipo assim, parece uma proposta muito boa, é lindo, tem um poder, tem uma liderança. Porém, o sentimento que você vai sentir é que vai ser o divisor, né? E o decisor mesmo, pra você saber se esse lugar é pra você ou não. Acabamos de entrar na sétima percepção. E agora nós vamos falar do silêncio que comunica, gente. Quem nunca aí recebeu um ghost, né? Isso que eles falam, eu acho que é isso, né? Não sei, mas quem nunca aí recebeu um vácuo, aquele trem que você tá afim ali, de uma paquerinha, e você recebe, às vezes, um silêncio. Só que, gente, é normal. Eu sou uma pessoa que eu sou danada pra sumir, gente. Eu tô conversando com você aqui, do nada eu sumo. Mas por que eu sumo? Não por você, mas é porque, às vezes, naquele momento eu vou precisar de me concentrar em outra coisa. Então, eu ficar conversando ali vai me dispersar do que eu realmente preciso fazer. Mas tem pessoas que não, que elas somem. E aí, como que você vai perceber se é um sumiço ok ou se é um sumiço que o espírito tá tentando te comunicar algo pela percepção? E essa percepção, gente, normalmente te causa uma tensão espiritual. Então você fica tensa ali, porque você não sabe por que aquela pessoa tá em silêncio. Te gera uma agonia também e uma rejeição muito grande. Porque você acha que a culpa é sua, né? Então você acha que você fez alguma coisa de errado? Será que eu falei alguma coisa de errado? Você fica com essa sensação, será que eu fiz alguma coisa de errado? E também pode falar muito sobre orgulho, competição e inveja, né? Que tá acontecendo muito aí hoje eu vejo, principalmente, né? Igual eu sou solteira, às vezes que eu me relaciono eu vejo muito isso. Orgulho, competição e inveja. Então é uma pessoa que tá ali, mas na verdade ela não gosta de você, gente. Ela te odeia. E aí, por mais que ela não fala nada, mas o silêncio comunica todas essas sensações, que é uma tensão que te deixa realmente com um desconforto muito grande. E agora nós vamos passar para a oitava percepção, que é como o espírito dá a visão. Uma das características é quando algo fica muito claro dentro de você. Por exemplo, você não viu, mas está muito claro dentro de você e você tem uma certeza que você não sabe de onde vem. Então, normalmente, isso é o espírito testificando de que aquilo ali que você está vendo realmente é real e você pode confiar. É tipo aquilo que as pessoas falam, né? Uma intuição. O corpo reage, foi aquilo que eu falei pra vocês, né? Aperto no peito, uma tensão, eu lembro que eu ficava muito tensa e às vezes também eu ficava muito desorientada e também, gente, tinha uma característica que eu ficava muito virando os meus olhos. Então até hoje eu viro os meus olhos dependendo de quem eu estiver perto. Se for uma pessoa que ela está extremamente carregada, eu vou virar meus olhos, vou ficar assim, ó. Além também do peso no peito, né? Que igual eu falei pra vocês, aquelas flechadas assim que você chega a faltar o ar, o peso nas costas, a dor aqui. E isso tudo também, né, complementar aí das características da visão de espírito. A visão e a confirmação de que aquilo ali é um discernimento espiritual. Outra coisa também é uma palavra errada, uma coisa que antes você não estava percebendo, mas aí uma pessoa vai lá e fala uma palavra e você fica com isso na cabeça. E isso também são características da visão do espírito certificando dentro de você. Outra característica também é quando a máscara cai, né? Quando você perde mesmo aquele encantamento pela pessoa. Você começa a ver a pessoa como ela realmente é. Então antes você tinha uma visão de uma pessoa maravilhosa e agora o véu foi rasgado na sua frente. Você vê essa pessoa como ela exatamente é. E isso é o espírito te mostrando tudo aquilo que ele testificou com essas características e percepções que eu coloquei aqui pra vocês. Outra característica da visão de espírito, gente, é quando você vê vultos, tá? Então, eu lembro que naquele processo de sensibilidade espiritual, a minha visão ainda não estava aberta, eu via muitos vultos, tá? Então, o vulto, normalmente, ele vem pra te avisar que você tá sendo oprimida, tá? Por algum espírito maligno, tem alguma coisa aí te rodeando. Distorção de imagem. Sabe aquela pessoa que às vezes ela tem uma cara normal, mas do nada você olha pra ela, tá fazendo uma careta? Uma careta, tipo, nossa, gente, é uma coisa
horrorosa. E aí, como você tá numa rave, você pensa assim, nossa, tá todo mundo doido. Não, gente, essa pessoa, ela tá passando por uma possessão demoníaca, tem algum espírito maligno dentro dela, tá? E é esse espírito que tá fazendo essas expressões. Porque o Espírito de Deus, gente, ele é manso, sabe? Então não existe você tá num lugar, você tá sentindo prazer, você tá feliz mesmo, você tá transbordando, e você fazer uma careta, você ficar encurvado, você torcer a sua mão. Essas coisas, elas não são normais, gente. Isso é possessão demoníaca. E eu estou falando isso com vocês porque eu passei por isso. E eu fui entender lá no final que, na verdade, eu estava cheia de demônios. E também, gente, algo que eu vi muito foi o espírito de engano, o espírito de sedução. Então, esses espíritos, eles ficam jogando charme, sendo extremamente sensuais, tá? E isso gera uma orgia mesmo muito grande, isso gera traições, isso gera várias coisas. Então, por isso que vocês veem que é um ambiente tão livre. Por quê? Porque tá todo mundo cheio de demônio. E eu tô falando isso, gente, não é porque eu sou santa, não, é porque eu estava no meio, só que Jesus foi lá onde eu estava, abriu os meus olhos, me mostrou o que estava acontecendo na minha frente e me tirou desses lugares, né? Hoje em dia eu frequento, claro, né, não tô 100%, gente, eu ainda estou no processo. Hoje em dia eu frequento barzinhos, né, saio muito de vez em quando mesmo, evito completamente esses ambientes extremamente pesados. E olha, gente, esses espíritos de engano, sedução, libertinagem, não é só para atração física, mas também para poder te atrair, para poder usar mais drogas. Sim, porque quando você tá nesse lugar, o que você faz? Você começa a sentir isso tudo e as pessoas começam a te empurrar mais droga. Pra quê? Pra você se anestesiar cada vez mais e não ver aquilo que está diante dos seus próprios olhos. Então, você começa um tipo de festas desse, você começa usando pouca coisa, daí a pouco você vai aumentando e vai aumentando e vai aumentando e vai aumentando a frequência. Quando você vai ver, gente, você não sai mais pra curtir, você sai pra usar droga. E após esses processos, né, de ter essa visão mesmo espiritual, eu tive a oportunidade também de ter essas visões de forma sóbria. Então, hoje em dia, né, da forma que eu sou, no meu dia a dia, eu consigo ter, né, trabalhar, ver tudo que eu via, mas sem isso me consumir, né? Então, muitas vezes as pessoas podem falar, você tá louca, você tá doidona, isso é coisa da sua cabeça, mas não, se você tá vendo, é porque você tá tendo esse chamado, entendeu? Pra você mudar de ambiente. E quem sabe Deus não quer fazer com você o mesmo que ele tá fazendo comigo. Ele quer usar a sua vida pra poder alertar outras pessoas. E uma das características da visão também é a paz, gente. Por quê? A paz é o juiz da decisão. Então, a minha bússola pra eu saber se eu tô indo pro lado certo ou errado é a paz, porque a paz ela é muito clara, ela é um alívio, ela é um conforto, e a falta de paz já é diferente disso. A falta de paz é ansiedade, síndrome do pânico, aperto no peito, incômodo. Então, se você tá sentindo isso, é porque você está num lugar com pessoas e indo pra direção errada, e o seu espírito está tentando te alertar. Mas você não para pra poder escutar. E como que a gente para pra gente poder escutar o espírito? Se afastando dos ambientes, gente, tirando um tempo pra vocês, sabe? Então, depois de tudo que o Espírito Santo me mostrou e ministrou em mim, o que eu fiz? Eu fiz a quaresma, eu fiquei 40 dias praticamente sem sair de casa, sabe? E assim, só tendo entendimento daquilo que ele queria me falar, buscando, pedindo pra ele poder me mostrar, sabe? Então não adianta você achar, você sentir todos esses sintomas e achar que Deus vai te falar sem você dar um passo pra trás, sem você se silenciar. Não existe isso. Então, se você tá aí nesses ambientes que eu estava muito, né? E você tá sentindo tudo isso que eu estou sentindo, dá um passo pra trás, tira um tempo de isolamento pra você poder se entender e pro espírito poder se comunicar de forma clara com você. Então é isso, meus amores. Eu espero que tenha feito sentido aí pra vocês. Eu espero mesmo que isso venha alertar muito os jovens hoje e que isso seja um termômetro para você poder escolher os lugares, ambientes e pessoas certas e atender o seu chamado, porque provavelmente Deus está tentando te alertar. Beijinhos e até o próximo vídeo.